Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast de história. Essa semana vamos falar sobre um dos episódios mais impactantes da nossa história: os bombardeios das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Quais foram as consequências e o que mudou e o que isso significou para a história mundial? Para que possamos entender tudo o que aconteceu antes, eu vou chamar o Recapitula. O Japão foi um dos primeiros países asiáticos a se tornar uma potência. Era um país nacionalista, imperialista e com uma política de expansão territorial muito forte, e também exaltação à figura do imperador. O Japão já havia mostrado toda a sua força quando lutou na Primeira Guerra Sino-Japonesa, entre 1894 e 1895, e derrotou os chineses, e também anexou ao seu território Coreia e Taiwan. Esse expansionismo territorial teve seu ápice quando ocorreu a Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905, pelo controle da Península da Coreia e da Manchúria, onde a Rússia saiu derrotada, e isso levou aos eventos da Revolução Russa. Mais detalhes sobre a Revolução Russa, ouça o capítulo sobre Revolução Russa do nosso podcast. O Japão saiu fortalecido dessa guerra, e anos mais tarde o Japão invadiu a China, e isso acabou resultando na Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 e 1945. O Japão ainda tinha planos de expulsar os Estados Unidos, que tinham bases militares nas Filipinas, e assim diminuir a influência ocidental e poder dominar parte da Ásia. Além disso, o Japão tornou-se membro do Eixo, passando a ser aliado de Alemanha e Itália durante toda a Segunda Guerra Mundial. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! O Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, e esse ataque é que fez os Estados Unidos entrarem de fato na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses seguiam o seu expansionismo, porém os Estados Unidos, pouco a pouco, passaram a conquistar os territórios dominados pelo Japão. Esses dois países passaram 4 anos se enfrentando, quando em 1945 a guerra já estava no fim na Europa, e o Japão não contava com a ajuda dos aliados do Eixo, que haviam sido derrotados. Os Estados Unidos aguardavam uma rendição japonesa, porém eles se recusaram. Os Estados Unidos, num plano ousado de seu presidente Harry Truman, decidiu bombardear o Japão e forçar a sua rendição. No dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, aconteceu o primeiro ataque. O impacto em Hiroshima foi sentido num raio de até 60 quilômetros. Nesse dia, cerca de 100 mil pessoas morreram. Porém, ainda assim, o Japão não se rendeu. Manteve a sua posição. 3 dias mais tarde, os Estados Unidos realizaram um segundo ataque, na cidade de Nagasaki, no dia 11 de agosto, às 11h02 da manhã. Estima-se que cerca de 49 mil pessoas tenham morrido nesse segundo ataque, e o Japão estava definitivamente arruinado. Após esses ataques, no dia 2 de setembro de 1945, o imperador japonês Hirohito assinou a rendição de seu país, e a partir daí, a Segunda Guerra Mundial estava oficialmente encerrada. Mas ainda hoje, os efeitos psicológicos da bomba estão presentes nessa cidade. O trauma foi grande, muitos que não morreram sobrevivem com as marcas desse ataque, e um grande número de pessoas morreram meses e anos depois em decorrência de câncer causado pela explosão dessas bombas atômicas. O Japão pós-rendição passou a ter seu território comandado e ocupado pelos Estados Unidos até 1952. Durante essa ocupação, o Japão ficou proibido de ter forças armadas, e para ajudar na reconstrução do país, foram feitos acordos comerciais, financeiros e tecnológicos, que fazem o Japão ser um dos países mais avançados do mundo. Uau!
Quando a gente para pensar nessa história, que loucura! 2 cidades inteiramente destruídas pelos Estados Unidos. Mas assim, o que a gente pode pensar num primeiro momento é: será que não houve um excesso de força dos Estados Unidos? Esses países já estavam em conflito entre eles 4 anos seguidos. Então, houveram ataques de um lado e de outro. Porém, os Estados Unidos eles têm pesado um pouco a mão, porque a utilização de bombas atômicas era um fato inédito, nunca havia sido usado, porque o Japão não teria como se defender, não existiam baterias antiaéreas para afugentar aviões que bombardeavam a cidade. Outra coisa que temos que destacar também é que no momento em que houveram o bombardeio das cidades, o Japão ele já estava isolado. Por que isolado? Porque os países do eixo, Alemanha e Itália, já haviam sido derrotados na Europa e não tinham como fazer uma ajuda para o seu parceiro, que era o Japão. Então o Japão estava isolado, estava lutando sozinho naquele período da Segunda Guerra Mundial. E isso trazia uma fragilidade, porque eles só contavam com seu próprio exército para combater os Estados Unidos. E também vale ressaltar que, mesmo após as 2 bombas tendo explodido e tendo arrasado o Japão de uma maneira muito grande, o seu imperador ele não quis assinar a rendição, ele só foi assinar dias mais tarde, lá no dia 2 de setembro. E ainda tem uma questão assim, o Japão ele não queria se render, porém, para que o nome de Hirohito ele não ficasse marcado na história como um imperador que levou o seu povo à morte, ele acabou assinando essa rendição do país. Sobre Hiroshima e Nagasaki, também vale dizer que a cidade ela guarda em alguns lugares dela mesma alguns monumentos e algumas coisas que remetem a esse período de terror que foi vivido. O Japão, assim como a Alemanha, ele acabou sendo ocupado pelos países, entre aspas, aí, vencedores da Segunda Guerra. Como assim, professor? Por exemplo, a Alemanha ela foi a grande derrotada da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha ela teve seu território dividido entre Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. E aí que a gente também pode entender o surgimento do conceito da Guerra Fria, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente com vocês. Mas, por exemplo, a Alemanha ela acabou sendo dividida em 2 metades. A metade capitalista, que era liderada pelos Estados Unidos e os países capitalistas, e a parte socialista, que era liderada pela União Soviética. E isso se refletiu no mundo quando a gente chegar na Guerra Fria, em que o mundo ele era bipolar. Bipolar? Sim, não é que o mundo ele vivia uma hora feliz, uma outra hora triste. Não, bipolar porque tínhamos 2 blocos econômicos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Mas voltando na situação do Japão, o Japão, após ser bombardeado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos passaram a comandar aquele território até 1952 e ajudou na reconstrução daquele país. É lógico que os Estados Unidos não é um país assim benevolente. Como eles são bonzinhos, estão ajudando a reconstruir. Na verdade, era tudo na questão da base de acordos comerciais e também na questão de territórios, para ficar de olho também na movimentação de quem? De quem? Dos russos, porque ali do Japão para a Rússia a movimentação ela era um pouco menor. Então eles ficariam de olho em loco nos seus principais, entre aspas, aí, inimigos. Os Estados Unidos se mantiveram naquele território até 1952, ajudando de maneira tecnológica, financeira para a reconstrução do Japão. Bom, para que possamos entender também algumas coisas referentes aos conflitos, eu deixo a sugestão de 2 filmes para vocês. O primeiro é o Cartas de Iwo Jima, que conta a visão japonesa do conflito. E também temos o filme A Conquista da Honra, que conta também a visão americana do mesmo fato. Esses 2 filmes, os 2 foram dirigidos por Clint Eastwood e valem muito a pena, porque você tem não só a visão de um lado só da história, você tem os 2 lados da história sendo contados. Então, quem quiser assistir, vale muito a pena, eu deixo como indicação para vocês. Mas é isso aí. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo e falar sobre esse assunto, e quiser levantar alguma dica ou levantar alguma polêmica, manda e-mail para mim. É souzawilliam1983@gmail.com. Souza com S, William com W, 2 L's e M no final. Então é souzawilliam1983@gmail.com.
É isso aí, galerinha. Então acho que eu já passei da hora, acho que eu já falei demais, eu acho que eu já estendi demais o assunto. Portanto, fica aí essa opção de filme, essas duas opções que eu passei para vocês, e é uma história muito riquíssima. Eu deixo também como sugestão os quadrinhos Gen Pés Descalços, que conta a vida do Japão antes, durante e depois das bombas. Vale muito a pena você ler esse quadrinho. Então é isso, eu deixo o meu forte abraço para vocês, aguardando ansiosamente os recados de vocês, e eu espero que na próxima semana eu esteja com novos assuntos para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar e que a gente possa se informar muito mais. Então é isso, a pergunta ainda continua: pra que isso, professor? Eu deixo um forte abraço para vocês, até a próxima semana, tchau, tchau, falou!